Shalom, Haverim, sejam bem-vindos ao Ministério Netzer, também conhecido como Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados. Esse programa será um programa dedicado aos estudos em vídeo. Tendo em vista que a maioria dos nossos estudos são escritos e alguns são bem extensos, então, para facilitar ainda mais a vida das pessoas, nós faremos uma série de artigos, os mais importantes, nós colocaremos em vídeo, para que assim a palavra de nosso Mashiach Yeshua possa chegar a todos, confirmando Yeshua dentro de uma ótica, de um ponto de vista judaico, baseado firmemente nos trabalhos de história, arqueologia, paleografia, crítica textual e trabalhos de vários eruditos do mundo inteiro, as pesquisas mais profundas que confirmam a messianidade de Yeshua, nós vamos ver aqui nesse programa. No programa de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Isaías 53, o trecho tão debatido da Tanar, uma profecia que alguns dizem que se refere ao Messias e outros dizem que se refere ao povo de Israel. Qual dos dois está certo? Então, o título do programa de hoje é Isaías 53 na visão dos rabinos mais antigos. Então, vamos mergulhar nessa e vamos nos aprofundar e ver o que os primeiros rabinos, desde o início do movimento do judaísmo, o que eles falavam sobre essa passagem de Isaías 53. Vejamos o que diz o texto e em seguida vamos debatendo aqui também, ok? Vamos lá. A interpretação judaica tradicional entende a passagem de Isaías 53 como uma referência ao Messias, como, é claro, fizeram os primeiros seguidores de Yeshua, que criam ser Yeshua o referido Messias. Não foi senão no século XII que surgiu a opinião de que o servo sofredor, aqui nessa passagem, se refere à nação de Israel, opinião que se tornou dominante no judaísmo. Essa citação é do pesquisador PhD também, Charles Ryrie, que contextualiza essa fala sobre Isaías 53, que desde o início do judaísmo a visão que os rabinos tinham era que só se referia ao Messias. E após o século XII é que surgiu a opinião de que o servo sofredor se referiria à nação de Israel. Continuemos. Porém, por mais de 1000 anos, desde que surgiu o judaísmo rabínico, a vasta e absoluta maioria dos rabinos cria que essa passagem de Isaías 53 dizia respeito ao Messias. Durante 1000 anos do judaísmo, os grandes sábios do passado, os grandes rabinos, todos falavam, quase que com uma só voz, que Isaías 53 se refere ao Messias. Continuemos. Então, essa passagem dizia respeito ao Messias e não ao povo de Israel. Essa interpretação começou com Rashi, no século XII, diante das enormes atrocidades e extermínios que vinham sendo praticadas naquela época contra o povo judeu, pela Inquisição Católica Romana. E, obviamente, Rashi viu a necessidade de se desvincular essa profecia de Isaías 53 sobre o Mashiach daquele Messias romano a quem os católicos diziam seguir e não seguiam. E em nome de quem suas famílias estavam sendo mortas. As famílias do povo judeu eram mortas na Inquisição, porque Roma, que dizia vir em nome de Jesus, fazia exatamente as obras opostas a tudo o que o próprio Mashiach Yeshua ensinou. Continuemos. Então Rashi
vendo essa situação, né, de que Isaías 53, ele sabia que se referia ao Messias, mas que isso traria obrigatoriamente um vínculo com a doutrina de Roma, então ele achou por bem tentar desvincular isso e a interpretar Isaías 53 como se referindo à nação de Israel, somente após o século XII. Mas durante os primeiros 1000 anos do judaísmo, a vasta maioria dos rabinos cria que Isaías 53 se referia ao Messias. Continuemos. Para uma audiência judaica, naquela época, admitir que essa passagem se referia ao Messias seria como assumir a culpa por sua morte. Por isso, é necessário entendermos o que levou um rabino erudito como Rashi, a fugir da correta interpretação de todos os rabinos anteriores que falavam que se tratava do Messias, e plantar uma outra interpretação totalmente desconectada do que a maioria dos rabinos acreditava. E desconectada também por um outro motivo, porque o mesmo Isaías, que já que essa passagem é de Isaías 53, o mesmo Isaías sempre acusa o povo de ser pecador, cheio de iniquidades, idólatra, adúltero, ganancioso e etc. Ele não ia abruptamente mudar o seu discurso constante em seu livro e, num único capítulo, começar agora a chamar o povo de justo, sem pecado, que nunca cometeu injustiça. Não dá certo, né? É lógico aqui que Isaías estava se referindo a uma outra pessoa, né? E não ao próprio povo de Israel. Então, nós aqui abaixo nesse texto vamos elencar alguns comentários desses rabinos mais antigos que mostram que a interpretação de Isaías 53 sempre se referiu ao Messias. Vejamos. No Targum Jonatas, em Isaías 42:1, o Targum diz o seguinte: eis aqui o meu servo, o Messias, a quem eu conduzo, e o meu escolhido, em quem a minha memra, a minha palavra, tem prazer. Eu porei o meu espírito sobre ele, e ele revelará a minha lei às nações. Isso, o próprio Targum Jonathan, ele está mostrando que aquela pessoa ali, que é citada em Isaías 42, é o Messias. Ainda no Targum Jonathan, em Isaías 52, 53, naquele trecho de Isaías 52, 53, o Targum fala o seguinte: veja o meu servo, o Messias há de prosperar, ele será elevado e deve crescer e ser excessivamente forte. Como a casa de Israel olhou para ele por muitos dias, porque o seu semblante se obscureceu entre os povos, e a aparência dele mais do que a dos filhos dos homens. Então, o mesmo Targum Jonathan, associando a passagem de Isaías 52, 53 ao Messias. Continuando. No Midrash Rabbah, há uma explicação sobre Ruth, no trecho 2:14, que fala o seguinte: ele está falando sobre o rei Messias. Achega-te para cá, aproxime-se do trono e coma do pão. Isto se refere ao pão da realeza. E molha no vinagre o teu pedaço. Isso se refere aos seus sofrimentos, como está escrito: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ruth Rabbah 5:6. Então, nesse tratado de Ruth Rabbah, ele cita a passagem de que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E onde é que está essa passagem mesmo? Isaías 53. E, como começa esse trecho, ele diz: ele está falando sobre o rei, o Messias. Ok? Continuemos. No Midrash Tanhumá, sobre Gênesis 27:3, na Parashá Toledot 14, diz o seguinte:
Cântico de elevação. Eu levanto os meus olhos para os montes, que é Salmo 121, verso 1. É bem o que está escrito: quem és tu, ó grande montanha, que diante de Zorobabel se tornou uma planície? Esta montanha é o Messias, o filho de Davi. E por que ele é chamado de grande montanha? Porque ele será maior que os patriarcas. Como se diz, o meu servo prosperará, crescerá e se elevará e será muitíssimo elevado. Então, esse trecho que ele está citando aqui da grande montanha, dizendo que ele seria muito elevado, é a passagem de Isaías 52, 13. Continuemos. Ele crescerá mais do que Abraão, se elevará mais do que Isaque, e se tornará mais alto do que Jacó. Crescerá mais do que Abraão, que disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Eterno, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele se elevará mais do que Moisés, que disse: concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz? Para que me disseste: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? E ele se tornará mais sublime, mais elevado do que os anjos ministradores, de quem está escrito: e os seus aros eram tão elevados que faziam medo, e estes 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Ezequiel 1,18. Ainda estamos dentro da citação do Midrash Tanhumá. E ele continua explicando: eis porque está escrito: quem és tu, grande montanha? E de onde sairá esta montanha? Ela será extraída de Zorobabel. E em razão de que este é chamado de Zorobabel? Por ele ter sido gerado na Babilônia. E por que o Messias nasceu de Davi? É porque está dito: e Salomão teve como filho Roboão, que teve como filho Abia e etc. Até Delaia e Anani. Isso é citado em 1 Crônicas 3, de 10 a 24. E o Midrash continua falando: quem é este Anani? Que significa o das nuvens. Quem é ele? E o Midrash fala: é o Messias, pois quem despreza o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. Com efeito está dito: eu o via nas visões da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como filho do homem. Daniel 7:13. Então ele aqui está linkando as profecias de Daniel que falam sobre o Mashiach, que viria sobre as nuvens, até com a codificação no nome, o Anani, aquele que vem com as nuvens. Né? E ele continua dizendo: pois quem desprezará o dia dessas 7 pequenas coisas? E eis que está dito: quem és, grande montanha? Esta montanha é aquele de quem está escrito: e ele julgará com justiça os indigentes. Isso é citado em Isaías 11:4. E se extrairá da pedra de cumeira. Zacarias 4:7. O que é que está escrito depois em Daniel? Então foram quebrados ao mesmo tempo o ferro, a argila, o bronze, a prata e o ouro. Daniel 2:35. Eis porque está escrito: quem és tu, grande montanha? E como ele virá? Pelos caminhos das montanhas, pois está dito: como são belos sobre as montanhas os pés do anunciador da boa nova. Naquele momento, Israel olhará e dirá: eu elevo os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de junto do Eterno, que fez os céus e a terra. Amém, que assim se faça a tua vontade.
Então, um Midrash inteiro associando várias passagens de Isaías 52, 53, com Zacarias 4, né? Citando também Daniel 2, Daniel 7, né? Que fala daquele que vem com as nuvens, o Anani, aquele que é a pedra que foi lançada sem mãos e que destruiu a estátua de Nabucodonosor. Então, esse Midrash, ele conecta todas essas profecias e mostra claramente que está se falando do Messias. O método midrástico empregado no comentário do texto de Zacarias é característico do gênero. Todas as palavras do texto chamam as citações que servem para explicá-lo. A interpretação messiânica do Salmo passou para o Targum da passagem, como uma forma notável. Então, olha como é que isso está no Targum. Como és estimado diante de Zorobabel, reino estúpido? Não és como uma planície, mas o Eterno revelará o seu Messias, cujo nome foi dito desde o começo, e ele dominará sobre todos os reinos. Então é isso que nos diz o Targum sobre essa passagem. O paralelo do Messias com os grandes antepassados sublima a superioridade absoluta daquele Messias. A ligação do Messias com Davi permite-lhe dar a alcunha ou o nome de Anani, o das nuvens, seguindo o nome do último descendente de Davi mencionado em 1 Crônicas 3:25, que neste ponto se apoia no comentário do Midrash Tanhumá. Mas a justificação desta alcunha, desse nome, se funda na interpretação messiânica de Daniel 7:13. Eis que ele vem com as nuvens como filho do homem, que é dito na passagem de Daniel 7:13. Já encontrada também no Apocalipse de Esdras, um trecho retirado do livro A Esperança Judaica no Tempo de Yeshua, página 202. Em um livro do período do Segundo Templo, o Testamento dos 12 Patriarcas, então um livro judaico da época do Segundo Templo, ou seja, do final do primeiro século, chamado Testamento dos 12 Patriarcas, o Testamento de Benjamim liga Iosef à figura do servo sofredor, de Isaías 52 a 53. Nesse testamento, Yaakov disse a Iosef: em você será cumprida a profecia celestial, que afirma que o imaculado será violado por homens sem lei e o sem pecado morrerá por causa dos homens ímpios. Aquele que é o sem pecado vai morrer pelos ímpios. Isso está relatado no Testamento dos 12 Patriarcas, ao falar do Testamento de Benjamim. Essas citações demonstram que a designação do Messias sofredor como Ben Yosef, ou filho de Yosef, remonta ao período do Segundo Templo. Essa tradição do Messias filho de Yosef, ou Messias Ben Yosef, e sua morte também aparece no Talmud babilônico, no Tratado de Sukkah 52a. Vejamos o que diz o tratado. Os rabinos ensinaram: o Messias Ben Davi, que, como esperamos, vai aparecer em um futuro próximo, o santo, bendito seja ele, irá dizer-lhe: peça-me e te darei, como está escrito no Salmo 2, de 7 a 8. Vou anunciar o decreto: peça-me e te darei, e etc. Mas como o Messias Ben Davi terá visto que o Messias Ben Yosef, que o precedeu, foi morto, ele vai dizer diante do Eterno: Senhor do Universo, nada peço a ti, senão a vida. E o Eterno irá responder a ele: isso já foi profetizado pelo teu pai Davi a ti, no Salmo 21, verso 5. A vida que ele pediu a ti, tu a deste a ele. Então note que até esse trecho do tratado no Talmud de Sukkah 52a faz uma referência do servo sofredor
a exatamente essas passagens também profetizadas em Salmos. Ok? No Talmud babilônico está registrado também o seguinte: o Messias, qual é o nome dele? Os rabinos disseram: seu nome é o estudioso leproso, como está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores, e nós o reputávamos por um leproso, ferido de Deus e oprimido. Isso está no Tratado de Sanhedrin 98b. Notem, gente, que passagem é essa que ele fala desse estudioso leproso? Aonde? Esse trecho que ele citou da Tanar, qual é? Isaías 53. Também, os rabinos antigos, os que compilaram o Talmud, todos tinham essa mesma visão de que esse trecho se referia ao Mashiach. Nos mistérios do Rabi Shimon Bar Yochai, no Midrash, encontramos o seguinte: e Amilos se unirá à batalha contra o Messias, o filho de Efraim, no portão oriental. E o Messias, o filho de Efraim, morrerá lá, e Israel pranteará por ele. E depois o santo revelará a eles o Messias, o filho de Davi, a quem Israel vai querer apedrejar, dizendo: tu falas falsamente, o Messias já foi morto, e não há outro Messias que se levante após ele. E assim o desprezarão, como está escrito: desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas ele voltará e se esconderá deles, de acordo com as palavras, como um de quem os homens escondem o rosto. Então, tudo que foi falado em Isaías 52, em Isaías 53, sendo associado ao Mashiach ben Davi também. E isso nos mistérios do Shimon Bar Yochai, no Midrash dele. Nos séculos posteriores, esta continuou sendo a interpretação judaica. Ou seja, depois daquele período do primeiro, segundo século, os rabinos ainda continuaram crendo que toda aquela passagem de Isaías 53 e passagens próximas e semelhantes também se referiam ao Messias. Vejamos, o rabino caraíta Yafet Ben Ali, na segunda metade do século X, diz o seguinte: quanto a mim, estou inclinado, juntamente com Benjamim de Nehavend, a considerá-lo como se essa passagem aludindo ao Messias. Que passagem? Isaías 53. Aludindo a quem? Ao Messias. E que se inicia com uma descrição de sua condição no exílio, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao trono, pois o profeta começa falando que ele está sentado numa posição de grande honra, e então volta a relatar tudo o que lhe acontecerá durante o cativeiro. Ele nos dá a entender, portanto, duas coisas. Em primeiro lugar, que o Messias só irá atingir o seu mais alto grau de honra após longas e severas provações. E em segundo lugar, que essas provações lhe serão enviadas como uma espécie de sinal, de modo que, ao se encontrar sobre o jugo de infortúnios e permanecer puro em suas ações, ele possa saber que é o desejado. E com as palavras, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, querem dizer que as dores e enfermidades pelas quais ele passou eram merecidas por eles, pelo povo de Israel. Eles é que mereciam ter passado por isso, segundo a Taná e segundo o Rabino. Mas ele, o Messias, as suportou em seu lugar. O entendimento do Rabino é perfeito e claro, que o servo sofredor é o Messias, que sofre todas as dores no lugar do povo de Israel. Ok?
Acho necessário aqui pausar por alguns instantes, a fim de explicar por que Deus fez essas enfermidades recaírem sobre o Messias por amor a Israel. O povo merecia de Deus um castigo muito maior do que o que recebeu. Mas não sendo suficientemente forte para suportar isso, Deus nomeia o seu servo para levar os pecados deles. E ao fazer isso, torna o castigo deles mais leve, a fim de que Israel não fosse completamente exterminado. E o Eterno fez cair sobre ele, sobre o Messias, a iniquidade de todos nós. O profeta não quer com avon dizer iniquidade, mas punição para a iniquidade, como na passagem, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Então, gente, essa passagem inteira que eu li é do rabino Yafet Ben-Ali, na segunda metade do século X. O rabino Moshe, também chamado de o pregador, no século XI, escreveu em seu comentário sobre Gênesis e fala o seguinte: desde o princípio, Deus fez uma aliança com o Messias, Ben Yosef, e disse-lhe: o meu justo Messias, aqueles que são confiados a você, o pecado deles te trará um jugo muito pesado para você suportar. E ele, o Messias, respondeu: eu aceito de bom grado todas essas agonias, a fim de que nenhum de Israel seja perdido. Imediatamente, o Messias aceitou todas as agonias com amor. Como está escrito, ele foi oprimido e afligido. Novamente aqui, falando também sobre Isaías 53, o rabino Moshe, no século XI, o pregador, como ele era conhecido, também fazendo uma referência clara ao entendimento, que aí já tinha mais de 10 séculos, né, de entendimento de que o servo sofredor de Isaías 53 era o Messias. Continuemos. No Lechach Tov, né, no século XI, no Midrash, afirma o seguinte: e que seu reino de Israel seja exaltado nos dias do Messias, de quem se diz: eis que o meu servo prosperará, será exaltado e muito elevado, e será muito sublime. Onde é que está dizendo isso mesmo? Isaías 52. Então, outro Midrash, o Lechach Tov, no século XI, também afirmando que essa passagem de Isaías 52 e 53 se aplica ao Messias. Ok? No Yalkut Shimeon, atribuído ao Rabi Shimeon Kara, no século XII, diz o seguinte: em Zacarias 4,7, o rei Messias é maior que os patriarcas, porque é dito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Novamente aqui, também no Yalkut Shimon, atribuído ao rabino Shimon Kara, né, no século XII, também falando o mesmo entendimento, que Isaías 52 e 53 se aplica ao Messias, e conectando com a profecia de Zacarias 4:7. Ok? Um outro filósofo judeu chamado Gersonides, ele também era um talmudista, que viveu do ano de 1288 a 1344, ele fala o seguinte sobre Deuteronômio 18:18. De fato, o Messias é o tal profeta, como se afirma no Midrash, do verso: veja,
meu servo prosperará. Isso está em Isaías 52, 13. Moisés, pelos milagres que fez, trouxe uma única nação à adoração de Deus. Mas o Messias vai chamar todos os povos à adoração do Eterno. Isso o talmudista judeu Gersonites está dizendo de forma clara que essa passagem de Isaías 52 e 53 se aplica ao Messias. Nachmanides, o rabino também conhecido, ele era Moshe ben Nachman, do século XIII, afirmava o seguinte: supõe-se que a visão correta com relação a essa paraxá venha através da frase meu servo, que significa todo Israel. Contudo, como opinião diferente, adota-se pelo Midrash que isso se refere ao Messias. É necessário que a expliquemos de conformidade com a nova opinião lá mantida. O profeta diz, o Messias, o filho de Davi, sobre quem o texto fala, nunca será conquistado nem perecerá pelas mãos de seus inimigos. E de fato, o texto ensina isso claramente. Pelas suas pisaduras fomos sarados, por causa das pisaduras pelas quais foi humilhado e angustiado, ele nos curará. Deus nos perdoará por sua justiça, pela justiça do Messias, e seremos curados tanto de nossas próprias transgressões quanto das iniquidades de nossos pais. Nós voltaremos aqui na segunda parte desse vídeo, no próximo vídeo. Até breve. Shalom, shalom.